Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Este quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Diácono Eronilson Bonfim. Estou aqui mais uma vez, trazendo este vídeo, esse conteúdo, trazendo uma exposição bíblica, uma reflexão bíblica da Palavra de Deus para a edificação da vossa fé, para fortalecimento da tua fé. Lembrando que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal e gosta dos nossos vídeos, gosta deste conteúdo que eu tenho postado, você que é amante da Palavra de Deus, ama a Palavra de Deus, se inscreva no canal, ative os sininhos, deixe o seu joinha, o seu gostei, para estar nos ajudando ao crescimento deste canal e assim estar alcançando mais pessoas. Porque a Palavra de Deus, como Jesus diz, pregai o meu evangelho a todas as criaturas e ensinai-vos a guardar tudo aquilo que vós tem aprendido de mim. Então eu estou aqui não para pregar religião nem placa de igreja, estou aqui para mérito meu, até porque eu não sou nada sem Jesus, nada eu posso fazer. Estou aqui simplesmente para expor a Palavra de Deus. Sou amante, amo a Palavra de Deus e gosto muito de falar da Palavra de Deus. Eu amo falar de Jesus e eu uso as redes sociais, uso este canal para estar compartilhando a Palavra de Deus, aquilo que Deus coloca no meu coração. E assim como muitas pessoas têm testificado, eu tenho certeza que Deus tem alcançado milhares de pessoas através desses vídeos. Então que Deus possa estar edificando a tua fé também. Você que foi tocado, você que gostou da mensagem, coloque os seus comentários aí embaixo. Lembrando, quero fazer uma pergunta. Você que gosta desses conteúdos que eu tenho postado e tem interesse de participar comigo nas lives que eu irei estar iniciando, deixa aí nos comentários o que você acha de estar abrindo um dia, tirando um dia, tipo na segunda-feira à noite, para a gente estar fazendo live toda segunda, falando da Palavra de Deus. E nesta live você fica a critério de estar deixando os comentários aí, o tema que você quer que a gente fale, as suas perguntas, estarei respondendo de acordo com a Palavra de Deus. É muito importante isso porque, dependendo da pergunta, aprendemos juntos. Lembrando, eu não sou teólogo, eu não fiz teologia, nunca li a Bíblia toda, eu sou leitor da Palavra de Deus e gosto de falar, amo falar da Palavra de Deus, amo estudar a Palavra de Deus. Então nós vamos estar aprendendo junto. Fique até o final, assista este vídeo até o fim, deixa Deus falar no teu coração e depois do fim, se você gostar, deixa aí nos comentários o que você acha. Estamos fazendo a live toda segunda-feira falando da Palavra de Deus. Então vamos ler a Palavra de Deus que fica em 1 João, Epístola de 1 João, capítulo 3. O tema é os filhos de Deus. E diz: vede com grande amor, com grande caridade, na minha tradução, com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, glorifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Assim também, ou seja, assim mesmo, como também Ele é puro. Glorifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Perdão aí o erro na leitura. Qualquer que comete o pecado também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. E quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não peca,
porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e a de seus irmãos, de seu irmão, justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque, amados irmãos, quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver somente até aqui, ao teu verso 16, que Deus possa estar abençoando, né, e falando aos nossos corações. Aqui no verso 1, João ele começa falando de uma forma como se fosse uma admiração, um espanto, né, de admiração. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai. É como se ele tivesse falado de uma forma... João expressa a surpresa, né, de uma forma, uma surpresa que ele teve. Ele expressa a surpresa em relação ao amor de Cristo ao regenerar os crentes. Uma expressão que o mundo não consegue compreender. Então ele expressa aqui a sua surpresa dizendo: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai. Que tão grande amor, ou seja, de que forma ele nos amou? Que forma ele nos amou? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham uma vida eterna. E aqui ele diz: vede com grande amor, observe, com grande amor. Caridade quer dizer amor. Então quando ele diz vede, ele está chamando a atenção. Olha, observe, é como se você está com alguém e você depara com algo interessante e você quer compartilhar a visão com aquela pessoa. Fala, olha aquilo, veja isso. É o que João está dizendo aqui. Ele está trazendo isso, ou seja, mostrando isso para você, para mim, para nós, dizendo: observe, com grande amor nos tem concedido o Pai. Que fôssemos feitos, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. E no verso 2 ele continua dizendo: amados, agora somos filhos de Deus. Olha, você aceitou Jesus, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ou seja, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Olha aqui, irmãos, a palavra do Senhor, ela é tão magnífica. A palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa. Ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Porque a Bíblia diz que quando Cristo vier, como aqui está dizendo, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Aqui está dizendo, mas agora não é manifesto o que havemos de ser. O que havemos de ser? Porque agora somos filhos de Deus. E naquele grande dia, o que havemos de ser? Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Aqui fala sobre a manifestação de Cristo nos ares. Quando Ele vier sobre as nuvens, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos seremos translardados, ou seja, arrebatados, transformados
A Bíblia diz que receberemos um corpo de glória. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então aquilo que é corruptível, o nosso corpo mortal, se revestirá da imortalidade, um corpo incorruptível, que não se corrompe. Ele está dizendo, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, porque assim como é uma afirmação, o veremos. Então, nós vamos ser semelhantes a ele. Lembra que Jesus falou para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então nós estamos aguardando esta manifestação. Estamos aguardando esta tão esperada manifestação. E aqui diz, quando ele se manifestar, a Bíblia diz que ele virá sobre as nuvens. A Bíblia diz que aonde estiver o cadáver se ajuntarão as aves. Ou seja, quando Cristo se manifestar nos ares, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos translardados, arrebatados. Vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que o arrebatamento será num momento, assim como o relâmpago sai do ocidente e aparece no oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vai ser tão rápido, vai ser tão ligeiro, que se nós, eu não estiver preparado, não vai ter tempo para se preparar. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai, vigiai orando em todo o tempo, porque não sabemos a hora e nem o momento em que há de vir o Filho do Homem. Então nós temos que estar preparados. É como a parábola das 10 virgens, que eis que, tardando o esposo, todas dormiram, todas tosquerejaram. E quando o esposo chega, as loucas logo vêm as prudentes e diz, dai-nos do vosso azeite. E elas dizem, não é caso que falte a nós e a vós. Vai, compre, vai comprar. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é clara, ela é fiel, ela é verdadeira. A Bíblia diz, e passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais vão de passar. E está dizendo, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque ainda estamos em carne, porque ainda estamos no mundo, porque ainda estamos aguardando a vinda. Ele diz, mas sabemos que quando ele se manifestar, é uma palavra de esperança, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos, como ele é. João diz, no livro de Apocalipse, no livro da revelação de Apocalipse, fala como ele é. Irmãos, espere, aguarde a vinda do Senhor. E a Bíblia diz em Apocalipse, guarde o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Se prepare para a vinda do Senhor. E no verso 3 diz, qualquer que nele tem esta esperança, você que tem a esperança da salvação, você que aguarda o dia tão esperado da manifestação do nosso Senhor Jesus nos ares, você que tem essa esperança, que guarda a palavra, a Bíblia diz, tendo pouca força, mas guardaste a minha palavra, aleluias. Ele diz que qualquer que nele tem esta esperança, nele crê, em Cristo. Qualquer que em Cristo tem esta esperança. Que esperança é esta? É a esperança da vinda do Senhor, é a esperança da salvação. É quando ele diz aos discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, não se entristeça, crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Porque para onde eu estiver, para que aonde eu estiver estejais vós também. Então esta é a nossa esperança, e qualquer que nele tem esta esperança. Por
purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Capítulo 3, no verso 3. E qualquer que nele tem essa esperança. Capítulo 3 de 1 João, no verso 3, qualquer que nele tem esta esperança. Olha que esperança é esta, a esperança da manifestação do Filho do Homem, que ele há de vir. Aleluias. Purifica-se a si mesmo, assim, ou seja, como também ele é puro, como também ele é puro. Puro aqui fala de algo sagrado. Purifica-se a si mesmo, se consagre, se santifique, se abstenha do pecado, se abstenha do mundo, purifica, aguardando a vinda do Filho do Homem. Quando a Bíblia ela compara que o reino do céu é semelhante a 10 virgens, fala de pureza, fala de pureza. Virgens se preparando para o casamento, ela está vestida de vestes brancas. Em Apocalipse diz: bem-aventurado é aquele que lava as suas vestes, as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e entrará na cidade pelas portas, entrará na cidade santa pelas portas. Aleluias. E aqui no verso 4 continua dizendo: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E no verso 5 diz: bem sabeis que ele se manifestou. Muitos pensam que Jesus veio para nos abençoar financeiramente, para nos fazer ricos, prósperos. Não. Jesus diz: no mundo tereis aflições, não temas, eu venci o mundo e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus não promete paz. A Bíblia diz que ele não promete paz, mas sim espada. Aleluias. Ele diz: e bem sabeis que ele se manifestou. Para que Jesus se manifestou? Para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Em Tito, capítulo 2, não me lembro o versículo no momento, mas diz o qual está falando de Jesus, o qual, quem é esse? O qual se deu a si mesmo para nos remir, nos purificar de todas as nossas iniquidades e separar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Glória a Jesus. E no verso 6 diz: qualquer que permanece nele, fala de permanência, fala daquele que aceita a Cristo, aceita a fé e permanece. A Bíblia diz: aquele que permanecer até o fim fiel será salvo. Aquele que permanecer até o fim, a salvação é para quem permanece. E diz: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu nem o conheceu. E no verso 7 diz: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aqui em 1 João, em 1 João capítulo 2, verso 6 diz: aquele que diz que está nele, quando se diz cristãos, ele diz aqui, a Bíblia diz que conhece a árvore pelo fruto. E no verso 6 do capítulo 2 de 1 João diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, do verso 6. E aqui no verso 7 do capítulo 3 de 1 João diz: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Quem pratica a justiça é quem segue as pisaduras de Cristo. Jesus diz: segue, pois, minhas pisaduras. E em 1 Timóteo, se não me falha a memória, capítulo 3, se não me falha a memória, não, 1 Timóteo capítulo 2, melhor dizendo, Efésios capítulo 5 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e a si mesmo se entregou por vós em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, qual se deu a si mesmo para nos remir de todas as nossas iniquidades, separar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Diz aqui: filhos, ninguém vos engane. Irmãos, ninguém vos engane. Não deixe e não permita que ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.
E no verso 8 diz: quem comete o pecado é do diabo. A palavra de Deus é bem clara, irmãos. Eu não estou aqui falando de mim, algo que está na minha mente, não. Eu estou falando somente o que está escrito aqui. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você pode ver que quando Adão peca, ele dá a chave do mundo para o diabo. Porque antes disso, Deus tinha dado o governo do mundo para Adão. Quando Adão peca, ele dá o governo para o diabo. E quando Jesus morre, ele vai no inferno e diz: é-me dado todo o poder dos céus e da terra. Ele pega a chave da vida e da morte. Aleluias. Então, aqui diz que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E no verso 9: qualquer que é nascido, oh aleluias, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Aqui é o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos disse: como posso nascer de novo sendo velho? Jesus diz: é necessário nascer da água e do Espírito. Paulo, quando aceita a Cristo, ele nasce de novo. A palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos a Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então qualquer que é nascido, que nasce de Deus, não comete pecado. Nascido fala de um novo nascimento, de uma nova transformação, de uma nova regeneração, de uma conversão genuína. Lembrando que a conversão é um giro de 180 graus, é um giro completo. É como se você visse esse controle, e aqui o controle, esses números, esses botões, a marca do pecado, coisas que agravam a nossa vida, que afastam-nos de Cristo. A conversão é um giro de 180 graus. Nós nos tornamos limpos, totalmente limpos, para que Ele reescreva em nossas vidas uma nova história. Entendeu? Então Ele está dizendo: qualquer que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus morre para o pecado, crucificou as suas paixões, as suas paixões, morreu para o mundo. Efésios capítulo 6, no verso 4 diz, Paulo ele faz uma pergunta retórica, dizendo no Efésios 6: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele mesmo responde dizendo: de modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí no verso 4 diz: de sorte que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, para que como Cristo se ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Assim andemos nós também em novidade de vida. Então, irmãos, aqui a palavra do Senhor é bem clara. Então qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua, aleluia, olha, qualquer que é nascido de Deus, nascido da palavra. Quem é Deus? Deus é a palavra. Quem é nascido da palavra, Deus é o verbo que se fez carne, é o verbo vivo. Aleluia. Qualquer que é nascido da palavra, é o que Jesus fala para Nicodemos, que é necessário nascer da água e do Espírito. A água ele fala que é da palavra, é necessário nascer da palavra e do Espírito. Ele diz: qualquer que é nascido de Deus, qualquer que é nascido da palavra, não comete pecado, porque a sua semente, aleluias, permanece nele. A semente aqui é a palavra de Deus, porque a sua semente permanece nele. Nele quem? Em mim, em você. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, a semente de quem? A semente do Evangelho, permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então a semente aqui fala da palavra. A parábola da semeadura, que Jesus diz que uma semente cai em um terreno fértil, outra em um terreno rochoso, outro em um terreno espinhoso. Qual terreno é o seu coração? Aleluia, glória a Jesus. Então diz aqui no verso 10, dizendo: e nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Qualquer que pratica justiça e qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Qualquer que não pratica a justiça, que não pratica a palavra de Deus e que não ama o seu irmão, não é de Deus. A Bíblia diz que conhece as árvores é pelos frutos, irmão. E não tem como você fazer a comparação dos frutos se não for pela palavra, se não for pelas escrituras. Aleluias. E no verso 11 continua dizendo: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. E no verso 12 diz: não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justa. Tem pessoas que se iram, assim como Caim se irou com Abel, com seu irmão, porque ele se destacava, porque era justo. Ele se destacava em sua justiça, a justiça que ele praticava diante de Deus. E ele se irou porque as obras dele eram má e Deus reprovava a obra dele. Às vezes acontece que Deus está levantando alguém no ministério e a outra pessoa começa a ver Deus se manifestando na vida daquela pessoa e a pessoa se entristece, a pessoa se ira, a pessoa cria um ranço, cria uma raiva, cria uma raiva daquela pessoa que não consegue nem ver aquela pessoa, nem falar do nome daquela pessoa. E a Bíblia diz que é como Caim, né? Que as suas obras eram más, né? Porque não conseguia praticar a justiça. E no verso 13 diz: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Não vos maravilheis, a Bíblia diz, quando vos injuriardes, perseguirem, dizerem todo mal contra vós, acerca de vós, por causa do meu evangelho, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. E no verso 14 diz: nós sabemos que passamos da vida para a morte, ou seja, da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e nós sabemos que nenhum homicida tem parte nele, a vida eterna. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esta é uma palavra bem clara, e no início traz uma palavra de esperança, falando que, no verso 2, amados, agora somos filhos de Deus. A palavra do Senhor, irmãos, fala isso para que nós devemos permanecer na obediência, permanecer na conexão, permanecer em contato. Diz: amados, nós agora sabemos que somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos por quê, por onde. Nós sabemos pela palavra, pelas escrituras, porque está tudo escrito, irmãos, está tudo escrito. Qualquer que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, também como ele é puro, assim também como ele é puro. Então, irmãos, que esta palavra possa te fortalecer. Hoje, somente isso que Deus coloca no meu coração. Lembrando que estarei gravando mais conteúdos, mais vídeos, mas desde já eu quero agradecer você que ficou até o final. Espero que o Espírito Santo de Deus fale no teu coração. Eu não quero estender muito o vídeo, mas que o Espírito Santo de Deus continue falando no teu coração. Como foi falado no início, quero relembrar os irmãos, você que concorda, que tem interesse em participar comigo das lives, fala aí nos comentários. Vamos estar aprendendo juntos, crescendo na graça, no conhecimento. Você vai ter liberdade de estar fazendo questionamento, perguntas ao vivo, online. Vamos estar participando, de um diálogo, de uma conversa sobre a palavra de Deus. E vamos juntos estar aprendendo da palavra de Deus. Lembrando que eu não sei nada, não sou teólogo, sou apenas um amante da palavra de Deus, que tem prazer de falar de Jesus, que tem prazer de falar do Evangelho. Olha a minha Bíblia, toda
bem gasta, mas ela está viva no meu coração. Tem outra aqui também, um presente que Jesus me deu recentemente. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela só tem poder na vida quando ela é posta em prática. Ela só tem poder quando ela é colocada em prática. A Bíblia diz, não sendo somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando no vosso coração. Você que puder, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para que essa palavra possa alcançar mais corações, para que as pessoas possam se inscrever neste canal. E assim, não só como esta mensagem, como foi postada ontem, e será postado, né? Aleluias, mais mensagens no decorrer da semana. Que Deus possa estar me dando sabedoria, me dando revelações. Tudo que eu tenho postado, eu tenho pedido de Deus direção para que Ele venha falar aos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.